da tarde. CBN, Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Muito bom dia para você também, Felipe Pereira, e todos os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia? Tudo certo, e por aí? Chuva, hein? Haja chuva, viu? Aqui tá Chovendo? chovendo bastante. Olha, tá em Araraquara, né? Chovendo. Tá em Araraquara. Chovendo. Só para situar, né, o nosso querido ouvinte, hoje estou aqui em Araraquara, né? Eu que circulo bastante aí durante a semana por conta de outros compromissos profissionais também. Chovendo demais da conta, viu, Felipe? Eita, aqui o tempo tá estável, tá nublado, tá ventando agora, mas ainda não tá chovendo, não. Ô, Bruno Silva, a cada vez que a gente observa a movimentação no cenário político, especialmente no cenário político regional, a gente vê algumas situações que fazem com que a gente pense em como a cidade de Campinas, a região de Campinas, tem importância e relevância nacional em algumas circunstâncias. Primeiro nós falamos sobre o Rogério Cerqueira Leite, o cientista que nos deixou ontem, que morreu ontem aos 93 anos, e que foi um dos pioneiros, aliás, foi um dos fundadores, digamos assim, do Instituto de Física da Unicamp, hoje reconhecido pelo meio acadêmico, mas também foi um dos grandes incentivadores do uso da fibra óptica aqui no nosso país, especialmente aqui no estado de São Paulo. E eu digo isso por quê? Porque o prefeito de Campinas, Dário Saad, é vice-presidente da área da saúde da Frente Nacional de Prefeitos. E aí ele encaminhou, por meio da Frente Nacional de Prefeitos, um ofício para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para relatar a preocupação dos municípios com a falta do medicamento fumarato de dimetila, que é usado no tratamento da esclerose múltipla, e a dificuldade da população em ter acesso à insulina. Bruno, como essas organizações, como a Frente Nacional dos Prefeitos, como a Associação dos Municípios de Pequeno Porte, como nós acompanhamos em Águas de São Pedro, eles fazem ou podem fazer a diferença no tratamento entre cidade, governo estadual e governo federal? Boa, uma questão muito importante aí. Só antes fazer um adendo aqui, né, em relação aos sentimentos aí, à perda, né, eu sempre fico muito triste, né, quando, obviamente, cientistas, pessoas de destaque têm contribuído tanto em termos científicos para nós como sociedade, né, acabam partindo, né, que bom que deixou um legado extremamente importante como um todo. E aproveito também, né, Felipe Pereira, para desejar boa sorte aí aos vestibulantes que estão aí mergulhados na segunda fase da Unicamp. Você falou da Unicamp, né, ontem foi o primeiro dia de provas, hoje segundo dia de provas. Desejo boa sorte a todos aí que estão nessa reta final, né? Agora, em relação à sua pergunta, eu penso particularmente que esse tipo de expediente ele é extremamente importante, porque é o seguinte, Felipe, na última quinta-feira eu estive presente num encontro em São Paulo que fui convidado para palestrar, onde nós estivemos com dezenas de prefeitos, né? Prefeitos, alguns reeleitos, outros em final de mandato, e dentre os vários temas que nós estávamos abordando ali sobre a conjuntura política no estado de São Paulo, especificamente, uma coisa me chamou muita atenção. Teve uma secretária de saúde presente, que ela levantou e disse o seguinte, falou, professor, tem uma questão que tem incomodado bastante a gente, que vai no seguinte sentido, o município não está dando mais conta de resolver os problemas de saúde devido à demanda que chega e à quantidade de questões envolvendo ou judicialização, ou muitas das vezes faltas de insumo, ou insumos que chegam atrasados, que não chegam no tempo e tudo mais. E aí você traz hoje justamente esse assunto, falando, né, dessa preocupação da Prefeitura de Campinas, endereçando isso ao Ministério. Eu penso que essas questões interfederativas, elas são, todas elas, Felipe, relativamente complexas em termos de coordenação, né? Por quê? Porque a gente sabe que a saúde consome um volume, que é um volume, né, bilionário de recursos a nível nacional como um todo. Cada cidade tem um desafio muito grande em conseguir dar conta de manter os serviços mais básicos, né? Ou seja, funcionando a UPA, as unidades básicas de saúde, tendo que articular as diversas políticas para poder promover a lógica das cirurgias, as internações, enfim, dar aquele atendimento. E não é novidade para ninguém que Campinas tem N problemas associados a isso, né? Tanto que a gente explora sempre isso aqui, quer ouvir a parte das autoridades, deseja entender quais são os caminhos que vão ser tomados. Foi um tema, inclusive, explorado em campanha, e o atual prefeito disse que, principalmente a partir da rede de Mário Gatinho, tem feito uma série de avanços e tudo mais. Só que você tem um problema que é o seguinte, né, Felipe? Ainda assim, a grana ela é insuficiente e, por vezes, casos específicos de medicamentos têm dificuldades que são das mais variadas, que vai desde conseguir obter realmente o medicamento, porque aquilo que vai ter que ser executado no município é aquilo também que está descrito pelo médico como um todo a partir da lista do que você tem no SUS.
às vezes envolve questões de logística, de insumo, uma série de coisas. Isso para nós saltou mais aos olhos, a gente começou a prestar mais atenção em virtude do contexto da pandemia, né? É claro que ali havia uma busca anormal por insumos, etc. Mas isso começou a entrar mais no nosso radar, prestando atenção no seguinte sentido: será que é só um problema político ou também envolve muitas das vezes um problema logístico e tudo mais? Vamos acompanhar qual vai ser, sobretudo, a resposta aí do Ministério a esse questionamento, né, por parte do prefeito, e tomara que seja algo que possa ser rapidamente reposto na rede de saúde para poder não atrapalhar o tratamento das pessoas que está em andamento, né, Felipe? Mas isso Uhum. lança para a gente um olhar mais amplo sobre coisas que são importantes a gente pensar dentro dessa área. Vou dar um exemplo, né? O Estado de São Paulo lá atrás tinha um programa que era um programa de produção de medicamento genérico, tinha toda uma lógica que veio desde lá de trás do ministro Serra, né, à frente da saúde, de quebra de patentes, democratização de acesso a medicamentos e tudo mais. E até hoje a gente vê ainda que a gente pena aí. Se não fosse isso, seria pior. Mas até hoje a gente vê que a gente pena ainda quando diz respeito a alguns grupos de medicamentos específicos e a distribuição deles, né, na rede de saúde como um todo. Então, a preocupação é legítima do prefeito, ele fez um encaminhamento correto nesse sentido, né? Questiona o Ministério da Saúde quando isso vai acabar chegando, porque senão vai dar problema para as pessoas que estão lá esperando, né? E é justamente esse o argumento. A Frente Nacional dos Prefeitos reúne cidades com mais de 80 mil habitantes, incluindo todas as capitais, e aí a gente tem uma resposta aqui do Ministério Público, ou do Ministério da Saúde, fala, Bacana. antes do ofício, inclusive, já havia respondido que o desabastecimento de fumarato de dimetila aconteceu por causa da falha em um pregão eletrônico realizado em julho e pelo tempo necessário para fazer uma nova licitação, atualmente em fase de seleção de fornecedores. Os municípios continuam sem previsão concreta de uma alternativa para atender os pacientes que necessitam do medicamento no período de transição. Com relação à insulina, o Ministério da Saúde diz que não há falta de insulina no SUS e que está reforçando os estoques até o fim do ano com mais 1.800.000 unidades, em acordo com a fabricante que produz lá em Minas Gerais. Em outubro, pelo Farmácia Popular, houve a distribuição de 19 milhões de unidades da insulina NPH e 4 milhões da insulina regular. O problema é que a insulina, ô Bruno, ela tá faltando até em farmácias Uhum. particulares, como a gente constatou em Pois reportagem é. aqui semana passada. Então, Aí entra nisso que a gente está falando aqui, né? isso. Questões de logística, de produção, de insumo, de uma série de outros fatores que certamente é o que vai no sentido de explicar essa falta como um todo. Porque se não for nesse sentido, né, Felipe, aí não tem o que justifique, né? Pois é. Bruno Aí Silva, não tem o que volta justifique. amanhã aqui no Café com Política. Um bom dia para você. Volto sim. Só um adendo final aqui, Pois viu, não. Felipe? Você tinha me falado, você tinha me questionado, inclusive, a respeito da frente, né? Eu penso cada vez mais que essa atuação conjunta dos prefeitos, no que diz respeito a essas dores que são mais estruturais hoje, envolvendo as relações entre os níveis federativos, tem que ser mais estruturada mesmo, tem que ser mais organizada mesmo, né? E aí a frente tem essa capacidade de poder estabelecer esse diálogo de modo mais intenso com o governo federal. Mas tem um outro problema político, que depois a gente explora com calma também, que é o fato de que o próprio governo federal vem diminuindo a possibilidade de dar respostas devido à perda significativa de manejo do orçamento, né? Uhum. E aí a gente fica falando o seguinte: os prefeitos vão continuar batendo lá no governo federal ou eles vão atravessar a praça e vão começar a cobrar os deputados da forma das emendas? Um Exato. abraço, Felipe, um abraço, queridos ouvintes, e até. Até amanhã, Bruno Silva, 10h54. O Matuto Fogmar. Venha conhecer nosso novo conceito: churrasco